começando aqui mais um episódio do podcast A Escalada. Já quero começar agradecendo aos nossos patrocinadores, a Gestalto, Felipe Muraschi lá, que transformou o mercado aí de garantias no Brasil, trouxe esse conceito e tem a maior certificadora de garantias do Brasil. Se você está vendendo carro com 3 meses de garantia, está deixando dinheiro na mesa. Então, através da Gestalto, você pode rentabilizar o seu processo de pós-venda. Quero agradecer também a Pimpag. Maquininha de cartão é Pimpag. Em até 24 vezes no cartão. Você pode aí estar parcelando na entrada, aquela parcela que faltou e tal. Pela Pimpag, você recebe no mesmo dia. Não tem taxa de adesão e a máquina não tem mensalidade. E ainda a possibilidade de você ter um retorno na operação para rentabilizar a loja. Leadify. A Leadify é uma tecnologia, um software que ele vai fazer com que você tenha leads mais qualificados e mais compradores. Se você está tendo dificuldade com seus leads, tendo leads que não fecham, procura a Leadify lá no Instagram que você vai ver que é uma solução muito bacana. E se você falar que veio aqui do podcast, você tem uma condição diferenciada. E também agradecer ao meu amigo, meu padrinho, enfim, meu mentor, Guga Gadelha, né, a G30 Educação, a nossa patrocinadora master, que tem aí transformado o mercado de lojas de carros do Brasil. Se você tem qualquer tipo de problema no seu processo de vendas, pré-venda, administrativo, vai lá no Instagram da G30 Educação, que eles vão lá fazer uma condição diferencial em vários modelos de negócio que eles têm lá. Fechou? Vamos com tudo agora. Hoje nosso convidado é muito que especial, nosso amigo Hugo Samurai, vendedor lá da Tecar. Obrigado, Hugo. Muito prazer, obrigado pelo convite. Sempre muito bom estar na sua presença. Obrigado, tamo junto demais, tamo junto demais. O Hugo, ele é aqui do Vale do Paraíba, mas agora tá lá trabalhando na Tecar. Conta pra nós um pouquinho, antes Tecar, qual que foi a história do Hugo? Como é que ele chegou na venda de carros antes da Tecar? Cara, isso é engraçado falar e é gostoso porque faz parte de quem eu sou hoje. Eu sou formado em publicidade e propaganda pelo Mackenzie, em São Paulo. Caraca! É, e aquela velha história, né? Um parente precisa de alguém que trabalha no marketing para ajudar na Sim. loja. O velho clichê da Aham. loja de carro, do marketing da loja de carro. Fui chamado pelo meu primo na época. Tem uma loja no interior, aqui no interior, né? E aí ele me chamou para fazer parte da equipe de marketing dele, que era no começo bem amador, né? Então era Uhum. somente eu. A gente fazia as publicações, eu mesmo fazia as fotos, eu mesmo fazia os anúncios, atendia todos os leads, né? Caraca! Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp. E comecei um processo que hoje a gente tem nome, né? Mas na época não tinha, que era pré-venda. Né? Isso começou mais ou menos. O meu primeiro contato com o carro foi em 2017, então 6, 7 anos atrás, 7 anos atrás, quando eu tive uma passagem pela loja. E durou 1 ano. Eu era DJ, tá? Ih, Então eu caramba! fui DJ profissional durante 10 anos. Já Caraca! toquei em vários lugares do Brasil, já toquei fora do Brasil também. Então tenho uma experiência aí O no. Tecar então tem um ex-DJ e um E um ex-BBB? ex-BBB, é Que isso muito aí. louco, muito louco. E aí, nessa época, eu ainda optei pelas noites, né? Sim, Ainda continuei tocando e desisti. Falei, esse negócio de escritório pra mim não não é dá certo. trabalhar certinho assim, não era pra mim, gostava da noite. E depois, em 2020, eu aceitei o desafio novamente, ele já com uma empresa bem mais consolidada, eu também já bem mais consolidado como pessoa, como, né, profissional, já estava querendo uma coisa diferente para mim, mais um objetivo mais claro na vida. E aceitei a proposta, o desafio, né, de voltar para a loja, participar, né, desse processo de marketing de novo. Daí ali a gente já teve contato com um pouco mais de experiência, né, nos leads, nas fotos, no estúdio. E ali começou, cara. Dali eu comecei o que a gente chama de pré-atendimento hoje, né, o Sim. SDR. Então eu recebia esses leads, pré-qualificava, agendava para o vendedor. Aí o vendedor ia lá, atendia, vendia, eu ganhava uma pequena parcela dessa comissão. E foi aonde eu comecei a me destacar, porque o mal do SDR
né, com o vendedor, essa briga é que o SDR acha que ele tem uma boa qualificação e o vendedor acha que ele não qualificou direito, né. Sim, isso aí é uma E briga como eu constante. recebia de acordo com as vendas, eu sempre estava interessado em saber como foi o atendimento presencial Ok. após aquela Uhum. visita. Então eu fazia esse serviço, né, de saque, né, depois. E foi aonde eu comecei a ver as brechas. O vendedor me atendeu mal, a minha ficha não aprovou, o carro que eu queria não estava disponível. E aí eu falei: "Cara, não, aqui tem uma brecha". Daí eu falava: "Pô, sua ficha não aprovou? Passa aqui seus dados para mim, deixa eu tentar aqui de uma forma mais, né, com paciência, com tempo". Daí eu aprovava a ficha, daí eu passava para o vendedor ia lá e finalizava a venda, eu ficava mordido, Aham. né. Daí, pô, o vendedor atendeu mal, daí eu fazia todo um trabalho de repescagem daquele cliente, passava para outro vendedor, daí finalizava a venda com outro vendedor, ganhava só uma parcela. Até um dia que aconteceu uma situação dessa do cliente sair, não estar satisfeito com o atendimento, uma ficha negada, eu fui revertir esse cliente, só que quando eu reverti esse cliente, eu falei para ele, para o meu patrão, eu falei assim: "Cara, eu não quero passar para ninguém essa venda, eu quero que essa venda seja minha, eu quero receber por ela". E nada mais justo, ele falou: "Ok, vou te pagar por ela". E assim foi a primeira, assim foi a segunda, e eu não tinha contato com o cliente, era só 100% online. Uhum. E até num determinado momento que o cliente chegou na loja e falou: "Quero falar com o Hugo", mas o Hugo não é vendedor. "Não, mas eu quero falar com ele". E aí eu comecei nesse híbrido de atender um pouco a quem vinha da internet, até o momento que ele viu que eu precisava ir para o setor de vendas. Se eu Sim. assumir 100% o setor de vendas online e não passava mais para nenhum vendedor. Então, quando eu entrei na loja, né, há 5 anos atrás, quando eu fiz parte, né, pela primeira vez da loja, a vendas online era em torno de 6, 7. Eu cheguei a vender 26 carros num mês, Caraca, 100% online. 26, 100% 26% online. online. Caraca, Então, mano. assim, é óbvio que desses 26 teve um ou 2 feirões, né, no meio, Aham. onde eu participei presencialmente, mas todos os contatos iniciados de forma 100% online. Então você era o cara do Eu online. era o cara do Que online. muito louco, cara, porque assim, eu vou até te falar, eu sou um cara, eu sou bom de fechamento. Aham. O meu negócio é fechamento. O cara na Sim, minha frente eu não é perco isso venda, aí. né, não sou aquele cara daquela venda explosiva, mas eu começo a me Aham. relacionar com o cara, daqui a pouco o cara tá comprando o carro comigo Hã. mais por mim do que pelo carro, Sim, entendeu? aham. Mas e eu sempre tive assim, cara, é possível vender um carro 100% online? Eu nunca fiz isso. Eu Aham, sempre trazia o cliente para a loja e aham. lá a gente fechava. Você chegou a vender um carro 100% online? Eu acho, olha, vou falar da minha realidade atual e da minha Aham. realidade do passado. Na realidade do passado, sim, muitas, e a minha realidade atual é praticamente toda a minha venda é online. Até foi uma surpresa para mim, né, quando hoje, durante a imersão, a gente escutou muito do pátio, Sim, e eu penso, eu não tenho esse pátio. Hoje, o nosso público é nível Brasil, né, sim. e muitos dos nossos clientes não vão até a loja para comprar. Caraca. Então eu tenho que Aham. fazer todo esse trabalho de empenho, de conexão, de dedicação, de mostrar, de falar, tudo pelo celular, cara. E Caraca. hoje me tornou a minha maior ferramenta de trabalho, que é o meu rosto, né. Então a gente Sim. falou hoje de ligação, ligação de vídeo, eu sou esse cara, cara. Eu sou o cara que no primeiro contato prefere ser atendido de que forma? Mensagem, WhatsApp ou ligação? Pô, se o cara me fala que eu posso mandar áudio, eu já posso: "Eu posso te ligar?" Da ligação: "Você tá de boa aí? Posso virar um vídeo? Deixa eu te mostrar o carro". E assim a gente vai entrando um pouquinho dentro da vida das pessoas, vai ganhando liberdade até que ela sente confiança e compra mesmo sem ver um carro de 500, 600, 700 e Caraca, ali outros ó, o mais. jogo o game é forte, né. É, Então, Samurai, você chegou, como para ajudar no marketing isso. e viu lá, gostou, viu que ganhava um papelzinho Aham. e começou A a vender. vender e chegou a liderar a equipe aí ganhando. E como foi, cara, essa transição pra lá pra Tecar? E também, assim, foi um choque de cultura? Foi diferente, foi igual? Me fala aí pra gente. Cara, foi bem diferente do que eu imaginava, tá? Mentalmente eu já estava preparado para uma mudança, assim, eu tenho um propósito muito grande de Deus na minha vida, então Uhum. tudo que hoje eu tenho, tudo aonde eu tô, tudo que eu faço, cara, existe uma bênção de Deus, né? Eu falo que eu sou só ferramenta
sou instrumento da obra dele na minha vida e que a minha vida sirva Top. para outras pessoas. Sim. E, cara, eu já sabia que algo melhor estava reservado para mim. Eu só não Uhum. sabia o quê, não sabia quando. E num dia, aqueles dias que a gente não tá bem, que a gente, cara, pensa em desistir de tudo, eu abri o Instagram. Que eu abri o Instagram, eu já acompanhava o Thiago, vi uma vaga de vendedor na loja. Fiz um currículo ali em 30 minutos, parado na frente do computador, mandei, 2 semanas me chamaram, iniciou o processo de contratação, até que fiz a entrevista com o Thiago e ele falou: segunda-feira você começa, era uma sexta. Aham. Eu vinha de 4 anos, 5 anos na mesma empresa e eu era o único vendedor online. Eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? Aí tive essa conversa, não foi a melhor conversa do mundo, né? Eu vinha, né, de uma cultura de interior, desse fechamento agressivo, feirão, sábado, domingo, feriado, sem folga, né? Meta em cima de meta que eu tinha que fazer, e aí eu cheguei na Tecar. Primeiro dia foi muito desafiador, eu sou um cara eu sou reservado, né, para os meus Bastante. amigos, assim, eu sou Aham. bem, eh, brincalhão, assim, mas nos primeiros contatos eu sou bem reservado, então, no primeiro mês, onde a gente nem foi mostrado, né, entrou eu e o Dimas, eu nem Sim. tive o meu rosto ali, foi um desafio muito grande, pela distância, eu estava com a minha mulher grávida, foi uma escolha que foi difícil para mim, deixar ela no interior, para ir para São Paulo, buscar isso. Mas os primeiros contatos foi difícil. Eu não sabia o que era repasse. Começa aí. Pra mim, repasse era um carro que a loja não queria, a gente vendia mais barato, e lá na Tecar repasse é realidade. Então, assim, muitos dos carros a gente não coloca pra dentro do pátio. Uhum. Então, cara, chegou uma troca, eu falei, pô, cheguei pro meu gerente, faz esse número. Ele falou, não, esse carro a gente não pega. Mas eu não pego, o que que a gente faz com ele, né? Eu não podia falar pro cliente que eu não pegava. Sim. Não, daí a gente vai ter que encontrar alguém que fique com esse carro. Cara, eu nunca tinha feito isso na minha vida. Daí ligando, eu cheguei ligando pra todo mundo que eu conhecia, né, do mercado de carro. Cara, me ajuda, você não consegue segurar esse carro aqui por Uhum. tanto. E aí fui criando mais relacionamento, né? Fui entrando dentro do mundo, de outro mundo, né, de carros. E assim, quando a gente fala de high ticket, não tem essa pessoa, a pessoa fala assim: "Ah, eu vou na loja aí, vou reclamar, vou fazer um store". Não, vou te passar o telefone do meu advogado tá entrando em contato com você, e eu espero que você resolva da melhor forma, senão a gente vai seguir pra justiça. Então, é todas essas práticas que pra mim foram muito diferentes, sabe. Então aqui no interior, cara, eu tinha algumas práticas que não foram adequadas ao novo serviço, né, então assim, eu não digo nem que é errado, não, algumas coisas são bem erradas, né, mas, foram parte da minha evolução, mas que eu não sabia que era errado, Sim. entendeu? Eu não Aham. fazia por maldade algumas coisas, né, em relação a números, em relação É a cultura, não é? clareza, né, de Sim. negócios. Eu nunca vendi valor de carro, eu vendia valor de parcela, eu não pagava avaliação, eu falava quanto de volta, e algumas Uhum. culturas, assim, que quando eu cheguei lá eu tive que aprender que tudo era muito claro, era preto no branco, é isso, é aquilo, é aquilo. Então, nos primeiros meses eu tomei algumas broncas. Foi O mais meu velho jeito de negociar já não era mais o jeito certo de negociar. na verdade, assim, eu enxergo, né, o Thiago ele trouxe para a realidade dele o que eu acredito de mercado, né, aquilo que eu falei na minha palestra hoje de manhã, sobre a transparência vende o É carro, né. isso. Por ele tá nesse patamar que ele tá hoje, exatamente por isso. Mas assim, eu vejo que hoje vocês estão numa equipe, né, top, que todo mundo performa. Atrás, quando eu comecei a acompanhar o Thiago tem uns 2, 3 anos, Uhum. e eu via que vendia muito por causa dele. Sim. Hoje, ele tem um time que vende, né, Aham. não é só a loja, não é só a Sim, Tecar que vende, é né, isso. você vende, o Diego vende, enfim, Aham. né, e você apesar de que você falou, tinha coisas que você fazia que você não pode fazer Aham, mais, sim. mas você se adaptou e achou o jeito, tanto que você foi campeão do mês 2 vezes lá, né? 2 vezes, estamos aí hoje, né, uma infelicidade o Diego me passou aí durante a nossa imersão aqui, mas nada que eu não tenha uma carta na manga. Aí, ó. Mas sim, tive que me adaptar, me adaptei bastante, e acho que o bom vendedor não é o vendedor que segue a mesma forma, é o vendedor camaleão. A gente precisa ser esse vendedor camaleão de acordo com o ambiente que a gente tá.
Eu só entendi que para vender carro eu não precisava vender taxa de juros, eu não precisava vender prazo, eu não precisava vender só a garantia, eu precisava vender valor. Eu precisava agregar valor ao produto que eu estou vendendo. E na Tecar, eu acho que essa foi a grande sacada. Eu parei de vender preço. Quando Sim. eu entendi que o valor é maior do que preço, tudo começou a acontecer. Cara, Entendeu? é isso. E eu até estava conversando com você mais cedo hoje ali no hall ali. Como é difícil, assim, no nosso meio, não os vendedores em si, mas até os donos de loja Sim, aqui da nossa região entender isso, né? Que sim. o valor vale mais que preço. Que quando você consegue gerar valor, o cara não pergunta o preço, né? Eu Não. imagino, nunca vendi um carro de 700 mil igual você, Aham, de 1,5 milhão que você já vendeu também. aham, Qual carro sim. mais caro que você vendeu? O mais caro foi essa semana, foi uma McLaren no valor de 3 milhões de reais, que hoje batemos um recorde aí na Tecar, eu bati esse recorde de o carro mais caro, praticamente dobrando o valor do último carro mais caro. Tá. Então foi uma grande conquista. Então, eu vou te perguntar, o cara Aham. que vai comprar um carro de 3 milhões, aí eu tô jogando aqui Aham. o que eu imagino. Esse cara nem pergunta preço, né? Cara, pergunta preço sim, tá? Pergunta? Pergunta preço. Chora preço, não? Chora preço, Caraca, tá? mano. Mas o mais importante, por exemplo, dessa venda da McLaren é que o seguinte, esse contato começou há 3 meses atrás, através de um lead que veio, foi passado para mim numa ordem de fila. Eu comecei um atendimento, cliente com um carro bem caro também na troca, que a loja não seguraria pelo valor que ele gostaria. Uhum. E assim começou uma conversa. Os primeiros contatos foram a respeito de valor, né? Não, não aceito isso no meu carro, esse é o mínimo que eu aceito, qual o seu tá caro, o que que você vai fazer para mim de preço, quanto você vai pagar. Só que durante esses 3 meses foi construído um relacionamento, né? Não Sim. só com o cliente, mas do cliente também para com a loja. Ele percebeu, né, o quanto a gente estava engajado em vender para ele, né? Todos os benefícios que ele ia ter de comprar na Tecar. Ele já era um fã do Thiago, né? Teve 5 anos atrás lá na loja, numa outra condição financeira do que ele tem hoje. E eu acho que esse processo de construção, né, da fidelização desse cliente, da honestidade, da transparência, tanto que quando ele voltou agora, né, que a gente nunca se parou de se falar, mas Uhum. existem intervalos, né, de uma semana. Ele me mandou o carro de outra loja, sabendo que eu tinha uma parceria com essa loja. Ele poderia ter mandado mensagem lá e ter feito o negócio lá. Uhum. Talvez ser melhor para ele. Mas ele falou: não, eu quero comprar com você, eu quero comprar na Tecar. Daí ele não olhou o preço. Nesse momento, ele deixou de lado toda aquela negociação que foi feita durante 3 meses. Quando ele tomou a decisão da venda, da compra, ele falou assim: eu vou comprar com o Samurai, eu vou comprar na Nota Tecar. cara. A partir de agora, não me importa mais o preço. O preço já foi determinado antes nas outras negociações. Agora é o que precisa pra gente fechar o negócio. Você vê como é que é, cara? Eu falo sempre, né, que relacionamento vende, Sim, cuidar de pessoas vende. E sim. você ficou cuidando desse cara. Fiquei. 3 meses. E aí vendeu, né, aí imagino que uma comissão de um carro de 3 milhões não deve ser qualquer Não, comissão, não é. né. Eu não posso falar de Sim, valores, mas mas eu não acho que é é. é algo diferenciado que valeu a Sim, pena o valeu a tempo pena, com investido, né. certeza. E eu acho que, muitas vezes, talvez se fosse na mão de outro vendedor, teria desistido da venda, Sim, né, porque, cara, pelo menos na escola que eu vim, era aham. assim: "Ah, é caroço, É deixa aí", isso, não é isso? é isso, E aí você foi lá, é mas isso. isso Eu você sou o já rei dos caroços. Eu sou o rei. mas isso você sempre teve ou você Aham. aprendeu isso na Tecar? Eu já tinha, mas na Tecar foi desenvolvido, É, né? Porque, como a gente viu hoje, né, esses grandes profissionais que passaram por aqui, a gente aprendeu técnica, né? Então, quando a gente sim. aprende técnica, a gente consegue diferenciar quem é caroço do que o do cara que merece follow-up, Sim. né? Então, não foi feito um serviço só de relacionamento, foi feito um serviço de follow-up com esse cliente, né? Junto a ele, entendendo a necessidade, potencial de compra, poder de decisão, né? E assim, ele era o cara. Se ele Uhum. decidisse, estava fechado. Foi o que aconteceu. No momento que ele decidiu. E assim, uma coisa que eu falo que é muito importante para todos os vendedores que vão assistir a gente, cara, para de querer resolver os seus problemas com o cliente. A partir do momento que você vira a chave e começa a resolver os problemas do cliente, e esquece do seu problema financeiro, que você precisa daquele dinheiro, que é Aham. aquela é o cara que vai vender.
o cara, aquele cara que vai bater sua meta, aquele cara que você vai ganhar primeiro lugar, né, numa Aham. disputa interna. Quando você para de fazer isso, você começa realmente a ser um consultor de vendas. E aí você se cerca. Cara, eu brinco que hoje eu tenho uma plantação, cara. Eu tenho várias sementinhas que eu planto diariamente e a gente vai, né, através de um bom CRM, de uma estratégia de follow-up. Meu WhatsApp também é muito organizado. Eu tenho essa característica de sempre, que é ser muito organizado. Sei todos os meus clientes de cabeça dos últimos 3 meses aí. Caraca. Meus WhatsApps são todos etiquetados, né? Minhas listas de transmissões são mensais e divididas em 3 etapas de clientes. Então, assim, eu sou um cara muito organizado. Então, eu vou plantando, cara. Eu vou plantando e hora ou outra eu vou Por isso que colhendo. a gente vê assim, né, o Thiago, quando ele sempre pergunta: "Tem quantos negócios Aham, engatilhados?" é Ele fala isso. assim: "Não, o do samurai é de Murai é verdade", isso, porque os seus é clientes são isso, etiquetados, você sabe isso, certinho que a jornada de exatamente, compra, em qual parte ele tá, né. exatamente. Cara, que sensacional. E assim, ó, porque você vendia carros baratos, Sim, agora você vendendo carros super premium, né, super sim. luxo, como queira chamar. E como é que foi essa transição, né, você falou lista de transmissão. Aham. Da onde veio essas listas? Porque o que você vendia antes não vai comprar o carro que você vende hoje. Isso é uma coisa importante, né, porque mesmo quando eu trabalhava com um carro popular, eu nunca atendi o meu cliente de uma forma porque ele estava comprando um carro de 10.000, 30.000, 40.000. Uma coisa que eu sempre busquei nos meus atendimentos é excelência, conexão, e não independente do valor do carro que o cara estava comprando. O meu atendimento sempre era o mesmo. Então foi isso que me fez vender 26 carros em um mês, que é praticamente um carro por dia. Então é isso que me fez chegar na Tecar, sofrer um pouco, mas conseguir me desenvolver, que é a forma que eu trabalho. Sim. Então a mudança de ticket teve necessidades. Visual, hoje em dia eu uso o costume para trabalhar. Antigamente trabalhava de polo, cabelo, Uhum. boné. Então, isso, talvez tomar algum cuidado com o que fala, como escreve, como se posiciona, né? Mas assim, em relação ao atendimento, à venda, não sinto diferença. Mas da onde vêm esses clientes? Pra você formar as suas listas. Da onde é Isso. que você onde Eu que não hav o Aham, tudo que foi deixado na outra empresa ficou lá. Nunca aham. vendi para um cliente de outra empresa. Todos os meus clientes atuais são da Tecar, são clientes da Tecar, que vieram através de leads, pátio e etc. E aí você fez o seu CRM lá, e aí você Isso, etiquetou e criou as suas isso, listas e tal, isso, faz um trabalho de repescagem. isso. Caraca, São cara. 9 meses aí já na Tecar, então são 9 meses aí plantando. Cara, você sabe que, assim, eu tô gravando aqui contigo e eu tô imaginando Aham, o quanto você tem para contribuir, cara. Porque quer que eu te fale? Eu, assim, eu dou treinamento para vendedores, eu treinei até o pessoal da Boca Mafra aham. lá, que é uma loja, assim, né, do Sim, mesmo padrão da Tecar. ou muito maior, vamos Não, ser maior, sinceros. mas não, ela é maior, assim, Aham. mas é o mesmo padrão de carro e Sim, tal, sim, né? sim. Cara, e eu vou falar pra você, eu não conheço muitos vendedores que Aham, têm esse tipo de comportamento organizado como você tá aham. me falando aqui. A Ah, maioria obrigado. não tem mesmo, e eu não tenho, vou falar bem a verdade pra Aham, você. Eu sou o sim. cara mais desorganizado que você possa Aham. imaginar. Cara, eu já teve dia de eu marcar uma agenda em Curitiba uma agenda em Volta Eu Redonda. acredito. Não, porque eu sou muito organizado, Aham, sabe. Às vezes eu comecei a usar o Google Agenda agora, para ver aham. se dá uma melhorada. Sim, Mas, cara, até para marcar isso, e o seu é super organizado, o seu. super organizado, cara. Assim, é lógico, a gente tem intervalos, né? A organização, ela é de acordo com a prioridade dela. Uhum. Então, final de mês, né, meses com muitas vendas, que eu preciso de mais organização nos processos, né? O meu WhatsApp, ele fica assim um pouco mais desorganizado. Mas sempre que eu posso, chego em casa, por exemplo, a gente tem CRM. Então, lá na loja a gente tem uma cultura, o vendedor precisa atualizar o CRM até 10 horas da manhã. Nosso horário é a partir das 9, então ele tem 1 hora para organizar o CRM até as 10. Senão ele não Uhum. recebe leads naquele dia. É Caraca. uma obrigação do vendedor, é igual escovar o dente. E, cara, todos os dias, 9 horas da manhã, o meu CRM já tá perfeito, cara. Porque não é algo que eu faço por obrigação, mas eu faço como cultura. Porque foi eu que dei essa ideia. Quando eu cheguei no Tecar,
né? Quando eu falei pra ele, Thiago, ele falou, cara, o que você tem pra me ajudar, né? O que você me traz de novo? Porque esse foi o motivo da minha contratação, né? Dentre tantos 4, 5 mil inscritos, eu me destaquei por algumas coisas e uma delas foi a modificação, né? Essa implementação de coisas novas, né? Uhum. Como o SDR, que hoje tem a Rafaela lá, que dá maior força para nós na qualificação, né? A implementação, posso falar nome de empresa aqui? Pode, Da tranquilo. V4 Company, né? Que foi uma ideia minha, né? A evolução do trabalho de Web Motors, né? Então a gente fez um trabalho de Web Motors hoje, né? A gente só esse mês já vendeu alguns carros na Web Motors. Então, assim, o trabalho de Google, né? Então, mês passado a gente teve 6 vendas de Google. Então, assim, nunca existiu uma venda de Google. Então, para a Uhum. gente fazer 6, são 600% a Sim. mais do que a gente fazia. Então, todas essas características aí, eu acho que faz isso. Cara, uma outra coisa que eu vou eu tenho uma pergunta que senão eu vou fazer agora, que senão eu vou Aham. esquecer. Quando você foi ser contratado, eu sigo a resenha Aham, toda, tá? Então sim. eu sei todas as Aham. resenhas. O Thiago provocou o Diego falando assim: "Ó, esse cara é lá da sua região que vai Aham. vir, se ele fizer tudo que ele tá falando que vai fazer, vai te colocar no bolso". Aham. Uma conversa que você teve com o Thiago, Sim. né, falando ideias que você tinha lá. O Aham. que não sei se você puder falar, é claro, o Sim. que foi que você falou para o Thiago que impressionou tanto ele assim? Vamos falar de 2 coisas, tá. Uma da entrevista, que foi aonde ele falou isso, que ele me falou uma coisa que foi o pivô e do que eu faria como vendedor que assustaria outros vendedores. Sim. O que acho que pegou ele foi que eu não quando ele me perguntou: "O que você, um menino aí de Lorena, trabalha numa loja qualquer aí, vai fazer para ter cargo?". Daí eu falei que começando a corrigir os seus erros. Caraca! Daí ele falou: "É, mas que erros?". Daí eu comecei a apontar: "Pô, seu Reclame Aqui, o seu Google, né, o seu site, o seu Instagram, sua Web Motors". Eu comecei, né, tecnicamente mandar, né, Aham. nitidamente ali o que estava errado, o que precisava ser mudado. E aquilo ali a gente fez técnicas de, pré-venda, de pós-venda, né, de repescar, né, todos esses Sim. contatos, o que que a gente faria em relação a isso. E isso foi o grande diferencial. Em relação às vendas, que assim, eu sou do meio de eu comecei pegando o resto dos tubarão, entendeu? Aham. Então assim, cara, comigo não deixa dinheiro na mesa que senão eu vou pegar o seu dinheiro, entendeu? Então assim, cara, no primeiro mês, quando eu cheguei na TK eu tinha carta branca. Hoje em dia eu já não tenho mais essa carta branca, mas eu podia ligar para todos os leads de todos os vendedores. Então eu tinha um prazo de 3 dias. Então os nossos leads são todos, né, colocados em um grupo. Então ali eu tinha acesso a todos os leads. Eu tinha carta branca para 3 dias depois daquele lead estar no grupo, se o vendedor não fechou a venda, eu poderia pegar e ligar para esse cliente. E nessa daí eu fechei umas 4 vendas, que foi onde começou a briga, que ele é desonesto, que ele faz não sei o quê, que não sei o quê. E eu era realmente agressivo. Eu sou agressivo, né? Hoje em dia eu aprendi um pouco mais de técnica e um pouco menos de ser menos chato, né, nessa agressividade. Mas eu continuo sendo um cara agressivo, que eu acho que é isso que me colocou. Eu percebo, assim, que você não é estereotipo de vendedor, né. Oi? Você é bem culto, fez É. Mackenzie e Aham. tal, e isso gera, para o perfil de cliente que você atende hoje, te ajuda, Muito, né. muito. Mas no meio dos vendedores, é J o contrário, né. entendeu? Eles me zoam um pouco, entendeu? Até o próprio Thiago, às vezes, tira uma comigo, das coisas que eu falo, da forma como eu me posiciono, né? Mas já tive situações que isso também me ajudou muito, né? Dentro da empresa. A gente teve uma reunião junto com o CEO da Web Motors, o CEO de fora de uma empresa que é externa da Web Motors, e ele era australiano. Uhum. Tava ele e uma outra australiana, e eu era o único que falava inglês. Então isso aí foi uma Desenrolou lá, o entendeu? tradutor do Thiago, e tal. Isso, então isso aí foi um grande diferencial para ver que mesmo sendo vendedor de carros, a gente precisa Cara, ser diferente. isso é sensacional, sabe por quê? Tem uma cultura, é assim, ó, se meu filho não servir para nada, vai ser Aham, vendedor, aham, né. Só que não é assim, né, cara. sim. Eu vou falar para você, eu conheço vendedor de carros, ou vendedor de outras coisas, que ganha mais que médico, cara.
né? Eu acho que lá, por exemplo, sem falar de valores, mas eu acho que tem meses lá. Posso abrir uma coisa Vai lá. pessoal, então? Então, eu acho que isso aqui eu nunca falei, como eu sou uma pessoa reservada, eu nunca falei pra ninguém. É uma coisa que eu tenho reservado eu, minha esposa, que minha mãe, que eu vou citar no Uhum, caso. Eu estudei pra ser médico, né? O sonho da minha mãe é que eu fosse médico. E em determinado momento da minha vida eu vi que não era isso que eu queria. E assim, foi uma decepção muito grande, né, pra minha família. sim. Então eu tenho berço, né? O meu Uhum. padrasto é médico, a minha mãe é gerente de enfermagem durante muitos anos, sempre tive estudo bom, sempre tive coisas Uma boas, condição privilegiada. não posso reclamar de nada, sempre tive oportunidade na minha vida de crescer. E, cara, eu sempre senti dentro da minha mãe, né? Minha irmã foi fazer jornalismo, que o sonho dela é que eu fosse médico, né? Aham. E um dia eu brinquei com ela, eu falei, olha, eu posso não ser médico, mas um dia eu vou ganhar como médico e vou ter uma postura de médico. Hoje eu trabalho de terno, uso um Rolex, tenho um carro bom e ganho mais do que o meu padrasto, que é médico. Então, aí, isso serve para quê? Você, vendedor que está assistindo aqui, você não é um coitadinho, Não, né? Você não é um coitadinho. Eu vou falar para você, venda de carro transformou minha vida. é A isso. casa que eu moro, o carro que eu ando, as pessoas que eu me relaciono, né? Então, assim, é, a oportunidade tá aí, Você né? faz Você do faz jeito que você acontecer, quiser. né? E, cara, você hoje, assim, você vendo lá a Tecar, esse sucesso todo, tal, como é que você lida para isso não fazer ir para o lado mal do sentido de subir o nariz, e Uhum, porque não é fácil, né? A gente imagina, tá bom, o conhecido é o Thiago, mas vocês uhum, estão tudo perto lá, e às vezes o ser humano é um bicho complicado, aham, e a gente tem que lidar com isso. Como é que você sim. tem lidado com isso tudo, cara? Cara, eu acho que eu já passei por isso antes. Hã. Então eu já fui artista, né. Aham, era Então eu DJ. já senti como é. E hoje eu não sinto nem perto daquilo que eu sentia antes, Uhum. entendeu. Então, assim, eu não tenho essa coisa do artista. Tanto que esses dias eu estava no shopping em Lorena, daí eu estava tirando o carrinho do meu filho do carro, daí o cara falou assim: "E aí, samurai?" Daí eu virei bravo, sabe, tipo: "Quem que é você, né?" Daí ele: "Pô, acompanho você lá." Aí eu falei: "Nossa, eu sou conhecido", sabe. Daí minha esposa deu Sim, risada, a gente deu risada ali, porque, assim, realmente eu não tenho essa visão de que, existem pessoas que me assistem através do sim, Instagram do Thiago ou do meu próprio Instagram, que me conhecem, igual hoje aqui na imersão. Acho que hoje é o primeiro evento que eu venho como samurai. sim. Entendeu? Porque eu não realmente tenho uma sou mais reservado, então ver as pessoas virem falar comigo: "Pô, e aí, samurai, te acompanho, torço por você." Cara, é muito É legal, legal, né, cara, é cara? muito legal e eu não encaro isso, jamais encararia isso como ego. Encaro isso como motivação, como tô no caminho certo e, se Deus quiser, em algum momento Deus vai me fazer ferramenta para essas pessoas que hoje estão, né, vindo me cumprimentar e inspirar elas de Cara, alguma forma. assim, ó, você vê como é que o negócio é muito engraçado. Eu tenho uma amizade com o Diego, Aham. porque ele trabalhava aqui na Vicenza Sim, e a Vicenza é minha cliente, eu sempre estava lá. sim. Ele teve na primeira imersão escalada, Aham. tal, Que foi onde foi a resenha do 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 Vitor do com ele Vitor com o lá, do paletó, paletó lá, tal. do Porque sobretudo. isso, porque o Diego, ele é aquele cara mesmo, né, cara? Ele Ele é. como é que eu posso dizer? Chucrão, né? Ele Ele é. Ele é é engraçado, cara. A exatamente. gente é fã E dele. e aí, eh, eu vejo assim, você se destaca ali pelo seu jeito culto, mais Aham. reservado, isso Sim. aqui, o Diego pelo jeito extrovertido dele e Isso. tal. E eu tenho mais uma amizade mais próximo com ele, né, a gente eu já se seguia nas redes, mas não Aham. era próximo assim. Mas eu vou te falar várias vezes, quando fica naquela resenha de quem tá em primeiro, quem tá em Aham. segundo, cara, quando era você e o Diego: "Ô Diegão, não pega mal, tá?" Mas eu torci pra você. Sim, E assim, cara, é muito legal, porque gera uma conexão, é sim. o jeito da pessoa que você se identifica, né, e você passa isso ali nas redes sociais, o que que você passa? A credibilidade, Uhum. aquela coisa de ser séria, de ser transparente e tal, né. E isso, cara, é algo, eu vou te falar, inspira
outros, né? E tudo que você está colhendo, de andar com Rolex no braço, de andar de carro bom, ganhar mais que seu padrasto, é fruto dessa pessoa que você se tornou, Com cara, certeza. né? E assim, eu vou te falar, mano, eu falo isso pro Du às vezes. Aham. O Du, porque quando eu fui lá, É meu logo, filho, tá? Então, é, eu tô ali, eu aham. puxo a orelha O Du, dele. eu falo pro Du assim, Du, vocês têm que aproveitar essa oportunidade que vocês estão, porque vocês têm uma visibilidade, Sim, né? Ah, o meu Instagram não é tão visualizado. Beleza. Mas você está perto do cara que tem bastante visualização. E isso, sim, se você souber aproveitar, vai te trazer, né, destaque também. sim. Eu falo pro Dudu, aproveita. Porque o Dudu é aquele jeitão quietão dele, o Isso. negócio dele é É barco, Angra, fumar né? Formar narguilé e narguile. tal, né? E eu falo, pra ele, mano, aproveita e não sei o que e tal. Porque, cara, várias pessoas estão vendo vocês. E vocês têm que ser inspiração, Com certeza. né? E, assim, igual você falou, do meio que você veio, todo mundo vai ter mais ou menos a vida que você tem. Sim. Porque você não veio, né? Você não morou em Ferraz, Não. né? Igual o Du mora. Sim. Acho que o Rodrigo mora em Ferraz também. Mora o Mas Jonathan, né, o Jonathan também mora. Guaianazes. Então, assim, é a galera que vem de baixo, tá Sim, ganhando uma grana sim, e serve de inspiração, sim. né, pra outra galera. Você tem noção disso, que você, assim, outros vendedores estão olhando assim, puta, um dia eu vou ganhar a grana que esse cara tá ganhando? Cara, não tinha noção e falo pra todo mundo, não visem dinheiro, cara. Não visem dinheiro, porque os 3 primeiros meses meu na Tecar foi onde eu mais visei dinheiro e foi onde eu menos ganhei dinheiro. Caraca. Tenta fazer o trabalho. Faça o trabalho bem feito, porque o trabalho devolve, Trabalho, cara. devolve, JJ, isso aí. Entendeu? Então, assim, é isso que eu tô falando da plantação. É ter ali a sua sementinha, se não foi hoje, pode ser amanhã. Se não foi amanhã, Um dia pode ser vai outro ser, é isso dia. aí. Aquele cara, ele não anda de carro, ele anda num carro, certo? Exato. Ele vai trocar de carro. Se ele te mandou uma mensagem uma vez, é porque ele tem a intenção de trocar de carro. Daí a gente fala de jornada. Você vai identificar com a sua equipe, com, né, a sua sensibilidade, em qual momento ele tá e vai classificando ele, criando a sua rede de contatos, onde você vai, né, caminhar. A gente tem que ter esse workflow, né, do trabalho com o Uhum. cliente. Tem cliente, né, que eu fico uma semana ali, tal. Eu falo, eu vou vender pra esse cara. Daí, cara, na hora que eu tô chegando perto da venda, eu falo, esse cara não tá preparado pra comprar. E quando o cara não tá preparado pra comprar, você faz venda ruim. É Porque isso você aí. empurra o cara. É. Entendeu? Então, já aconteceu comigo de eu ter cliente que, cara, eu tive 2 oportunidades de venda pra esse cara. Só que eu tava fazendo venda ruim, cara. Não é venda ruim porque eu tô ganhando pouco. Não, mas eu não tô indo ao máximo daquilo. Eu não vou atingir o cliente da forma que ele merece. Aham. E, cara, eu esperar um mês, fazer a venda pro cara. É isso. De seu carro que o cara quer, na condição que ele quer. Não necessariamente na melhor condição, mas na condição que ele quer e ele aceitou porque aquilo é o que ele quer. Sim. Entendeu? E pronto, cara. E quando o cara chega em casa, quando você fala não pra um cara que quer comprar, é difícil, porque o cara tá ali, ele tá querendo comprar. Daí você começa a colocar empecilho pra compra, o cara acha que você que não quer vender. Mas quando você explica, deixa claro, e depois você finaliza essa venda com excelência, o cara liga na casa dele, ele te liga depois. Ele chega lá e ele te liga. Irmão, obrigado, cara. Igual, por exemplo, eu acabei de vender uma X2 pra um cara lá de Porto Velho. Caraca. Demorou 15 dias para chegar o carro. Ele tinha 3 carros iguais nas cidades próximas a dele e ele comprou comigo, cara. E ele fala, o João, se for assistir, vai saber. Falou, cara, não comprei com você porque o seu carro era mais barato, não comprei por você porque você era mais perto, eu não comprei. No dia que você recebeu o meu lead, que eu mandei uma proposta, você me ligou de vídeo, a gente ficou 40 minutos conversando sobre venda. Porque ele é corretor de imóvel, então a gente ficou naquele dia 40 minutos conversando sobre venda, sobre o dia a dia de venda, que ele também é vendedor, vende seguro. E ali eu fiz Ganhou a o cara. conexão com o cara e vendi. Já era. Entendeu? E aí chegou ontem um carro para ele depois de 15 dias de estrada, de carreta. E o cara, mano, só tinha a me agradecer, ficou super feliz com o carro, já me indicou, já me passou 2 Tá contatos. vendo? Uma estratégia que eu uso também, tá? Essa dica é de Indicação. graça. É.
todo cliente que eu vendo, antes dele ir embora da loja, eu peço no mínimo um contato. Me conecta com uma pessoa? Sabe alguém? Putz, cara, não sei. Cara, fala uma, vai, fala uma. Vamos ligar aqui pra ele? Entendeu? E isso, cara, me traz muito fruto. Que são Legal. leads que são orgânicos, Sim. mas de alto potencial de rendimento. Flávio Augusto ficou bilionário Assim, nessa é técnica de isso aí. indicação, né? Ele construiu a Wizard lá simplesmente com ligação de indicação, É isso né? aí. Eu fiz o curso com ele Uhum. e não tem segredo, tá, galera? O Flávio Augusto, me desculpa, mas não É, tem segredo nenhum. é isso aí. O método do Flávio Augusto é indicação, ligação para indicação, ligação para indicação. É isso aí. Sempre ele pede 5 indicações, É né? isso aí. E que é um lead super quente, Super. porque é indicação. É isso Estamos aí. chegando aqui no final. Antes disso, uma última pergunta. Você sabia que você tem muito para contribuir com o mercado? E eu acho que assim, o seu propósito de estar na Tecar tem relação com isso, não? Você já pensou nisso? Cara, já pensei, só não sei se eu ainda tô pronto. Sim. Mas no momento certo, a oportunidade vai encontrar O a preparação. propósito ele vai te encontrar, você vai É, ver e as coisas acontecem, cara. Eu vou sim. falar para você, eu por mim, tá? Eu Há 6 anos atrás, estava catando latinha e papelão na rua. Aham, E eu não acreditava mais, eu tinha tomado um golpe de aham, 4 milhões. Cara, aham. eu olhava assim, eu não vislumbrava um dia que eu ia ter um carro meu, É isso aí. entendeu? E assim, até o dia que o propósito se encontrou e as coisas começaram a fluir, parei de correr atrás de dinheiro, comecei a correr atrás do meu propósito e as coisas começaram a acontecer. Vamos então para o final. Deixa eu agradecer mais uma vez para os nossos patrocinadores. Gestalto Brasil. Galera, presta bem atenção. Carro com 3 meses de garantia, qualquer lojinha vende, mas carros com 1 ano, só as melhores do Brasil. A Tecar é uma delas, certo? E você pode vender na mesma garantia que a Tecar. A mesma condição que a Tecar tem, você pode ter aí na sua loja. Não interessa o tamanho dela. Se tem dúvida, me chama lá no direct do Instagram que eu vou te dar a melhor condição que você possa imaginar. Pimpag, maquininhas de cartão de crédito para sua loja é Pimpag. Até 24 vezes e você recebe no mesmo dia. A maquininha não tem taxa de adesão e não tem mensalidade. Vai todo mundo lá pro Instagram da Pimpag, fala que você veio através do podcast Escalada, eles vão mandar um representante aí na sua loja. Leadify, a tecnologia para loja de carro que aquece os leads, torna os seus leads clientes compradores de verdade e vai aumentar muito a sua conversão. E também a G30 Educação, Google Gadelha, que tem tudo que a sua loja de carro precisa para transformar a sua realidade. Meu mano, muito obrigado aí e leva um abraço para toda a equipe lá e conto com você, hein? Nós vamos estar juntos nas próximas escaladas, vai se preparando. Se Deus quiser, posso fazer um minutinho de Vai lá, vai agradecimento lá. aqui. Queria agradecer primeiro a Deus, né? Que se não fosse Ele, nada disso era possível. Nosso ar aqui Exatamente. não seria respirável. Né? Minha família, minha mãe, minha esposa que, cara, é tudo pra mim. Né? Hoje ela é minha Legal. base, ela é a minha guerreira, é ela que fica lá em casa, é ela que me ajuda, né, a não surtar, vamos dizer assim, e não é de hoje, é desde sempre. Uma brecha para uma próxima reunião é que na verdade, eu virei vendedor por causa de uma dívida, né? Então, Caraca. assim, eu precisava trabalhar e aquele momento era o que eu tinha na mão, por isso que eu larguei de ser, né, DJ, e que era uma coisa que era incerto, que eu precisava acertar uma dívida, né, que eu fui fazendo durante anos, e eu precisava resolver isso. Hoje tenho nome limpo, tenho tudo, tenho Que cartão de bom. crédito, tudo, mas Cartãozinho Black, eu vi que você pagando o McDonald's ontem lá, é, cartãozinho Black. entendeu? Mas é isso, agradecer a você pela oportunidade. Para mim, tenho certeza que foi uma porta, mais uma porta divina aí que foi aberta. Com E certeza. que agradecer também ao Rodrigo Zanin, que foi meu primeiro patrão. Top Sem ele, eu demais. não estaria aqui, Fez tá? parte do Fez processo. parte do processo lá das Animotors de Lorena. Um abraço para toda a turma das Animotors, que eu tenho grandes amigos lá até hoje. E um carinho muito especial, um abraço muito especial pro Thiago Tecar, que abriu a porta da loja dele para minha empresa, né? Que hoje eu presto serviço. É, Né, nós somos empresas PJ, igual lá. eu. Então eu tenho muito a agradecer a ele, muita gratidão, porque apesar de ser o meu patrão, ele é um grande incentivador do meu trabalho, né? Reconhecedor.
Eu tenho reconhecimento dentro da empresa que eu trabalho hoje. Então, como é bom, cara, você ter um trabalho, você fazer um trabalho e por um viés diferente do que a maioria, e ainda assim ter um reconhecimento disso dentro da empresa. Então, eu agradeço muito a ele a oportunidade, essa visualização, né? Que se não fosse ele, talvez eu não estaria aqui, eu seria só mais um vendedor. E é isso. Agradeço a vocês, um grande abraço. Até a Imagina, próxima. assim, você, cara, é diferente, tá? Não tô falando isso porque tá na sua frente. Uhum. Eu não sabia, esse papo aqui foi muito... Acendeu uma luz aqui pra Aham. mim, tá? E o que eu quero te dizer é, mano, foca no propósito, É isso. entendeu? Não foca só no dinheiro que você tá Não, já ganhando, não. né? Na visualização, mas foca no propósito que é muito louco, cara. Eu vou te falar uma coisa. A primeira vez que eu fui num evento que alguém chegou para pedir para tirar foto comigo, aí eu falei assim: "Cara, que coisa louca, né, mano? O que que a internet faz com a gente?". Aham. Então, mas ali eu entendi que eu tava influenciando É pessoas, isso. e, né, e eu entendi assim: "Cara, eu posso ajudar na vida das pessoas". É Eu isso. fui palestrar no mesmo evento que o Thiago foi lá em Blumenau, eu palestrei antes do Thiago. Ele era o último a palestrar, eu era o penúltimo. Eu acabei de palestrar, eu falei assim: "Ah, ninguém vai estar aqui para tirar foto comigo, Aham. porque vão estar para assistir a palestra do Sim. cara, né". Mano, não tinha muito, mas tinha umas 5, 6 pessoas esperando para tirar foto Aham. comigo, mas me destacou um senhor, ele tinha 70 anos e estava com o filho dele, de 30. Eles estavam decididos a fechar a loja. Aí ele foi lá chorando, falou assim: "Mano, eu tinha que vir aqui te abraçar, porque por causa da sua palestra, eu decidi que eu não vou mais fechar minha loja, o negócio da minha família de 20 e poucos anos vai continuar. Tô aqui com meu filho para ele, né, que ele que vai dar continuidade". Aí eu percebi que eu estava influenciando pessoas. E assim, ô Samurai, cara, a internet, mano, ela nos dá visualizações, a gente só tem que saber o que fazer com ela. A responsabilidade que tem pra gente de não reter o Uhum. que Deus tem feito É na isso. nossa vida. Então, irmão, sucesso demais. Amém. Obrigado por ter vindo, obrigado pelo podcast. Tamo junto, até a próxima. Valeu, Valeu, galera. tamo Obrigado. junto.